Gênesis capítulo 8 e o verso 20, quando acharam, podem dizer amém. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tomarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? E abençoou Deus, capítulo 9, versículo 1, a Noé e seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra é a verdade, é a vida e a luz. Ministra, ó Deus, aos nossos corações, possamos sair daqui abençoados, edificados pela Tua palavra. A oração que eu faço em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Você sabe, há pouco tempo eu comecei um estudo no livro do Gênesis. Dei uma pequena pausa agora na primeira temporada, os irmãos acompanharam, porque vamos começar as obras e nós precisamos de um tempo mais dedicado a uma série de questões da obra, mas em breve vamos retornar. Mas quando nós estudamos o primeiro livro da Bíblia, os primeiros 50 capítulos da Bíblia, que é o livro do Gênesis, nós temos aqui cinco personagens principais. Quantos personagens que eu falei? 5. São 5 personagens principais que fazem elos de conexão do propósito de Deus, né? Naquilo que Deus revela ao homem e à igreja. E esses 4 personagens, esses 4 elos de conexão, também tem a ver com a igreja de Cristo hoje. Para você ver a importância desses personagens. Quais são eles? Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Vamos repetir juntos, 2, 3 e... Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Pronto. Se você quer entender o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, você separa o estudo com esses até os 4 personagens. Tanto é que a primeira temporada do estudo do Gênesis, eu parei em Noé, né? A segunda temporada, que eu vou começar daqui a pouco, nós vamos falar só sobre Abraão. A terceira temporada, já vamos falar de Isaque e Jacó. E a quarta temporada, vamos falar sobre José. Amém, meus irmãos? Porque todos os capítulos do Gênesis contemplam, né, esses 5 personagens. E quando nós vemos aqui Noé, inclusive na semana passada, o pastor Heitor e o pastor Genilson ministraram sobre a arca de Noé. Noé é um dos homens aqui mais que se destacam nessa primeira temporada, mais importantes aqui do Antigo Testamento nessa primeira temporada. Por quê? Noé viveu uma época muito parecida com a nossa. A época de Noé, o contexto de Noé, é um contexto muito similar ao nosso. Ele viveu num contexto onde todos haviam virado as costas para Deus. Duvidaram do que Deus havia dito. E por causa da multiplicação do pecado, Deus então resolve enviar o dilúvio como juízo sobre o pecado das pessoas. Inclusive o Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando nós lemos acerca da vinda do Filho do Homem, Mateus diz assim: o Senhor Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, percebe? Está aqui, Mateus, lá no Novo Testamento. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Hoje nós olhamos tanto pecado e tanta maldade no mundo, sim ou não, meus irmãos?
tanta injustiça. E nós nos perguntamos, meu Deus, até quando a maldade vai se multiplicar? Até quando a impunidade vai permanecer? Até quando os ímpios e os injustos prosperarão? Até quando vai ter essa guerra onde tantas mortes estão acontecendo lá do outro lado? Quantas pessoas matando umas às outras por ganância? Até quando, Senhor? Nós vamos ver essa depravação moral, onde as pessoas viram as costas para o Senhor, não temem ao Senhor. A palavra diz que um dia o Senhor Jesus virá e julgará toda a nação, todas as nações. O juízo de Deus virá sobre a terra. Amém? Mas nós que estivermos na arca, que estivermos na presença de Deus, que estivermos na igreja do Senhor Jesus, nós não passaremos pelo juízo. Porque a palavra diz, quem crê em Cristo não será mais condenado. Já passou da morte para a vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então nós não passaremos por esse juízo. Porque o Senhor Jesus, nós cremos na justiça que foi feita em Cristo Jesus pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Mas o mundo viverá e verá esse juízo. E esse juízo que aconteceu na época de Noé foi o dilúvio. O dilúvio, na verdade, foi uma forte tempestade de chuva que inundou o planeta Terra. A palavra diz que as águas, os abismos, se abriram na terra, e as águas debaixo da terra, do grande abismo, saiu. Assim como também a grande chuva do céu torrencial. Então o que aconteceu na época, as placas tectônicas. Já viu os tsunamis acontecerem em nossos tempos modernos? O que são os tsunamis? São movimentações de placas tectônicas em cima do magma terrestre que se movimentam e num pequeno movimento criam ondas de 10, 15, 20, 30 metros. O que aconteceu no dilúvio foi exatamente isso. Grandes tsunamis aconteceram durante 40 dias, porque as placas tectônicas se moveram. Você não tinha pensado nisso. Chuvas torrenciais. E sabe o que é mais interessante? A arca que guardava a família de Noé e um casal de cada animal, ela permaneceu ilesa e segura. Resistiu às tempestades, às ondas, aos tsunamis, e ninguém que estava dentro da arca morreu. Amém? Sabe o que é mais interessante? A arca não tinha motor, não tinha vela, não tinha volante, eu não sei como é que chama volante de barco, quem sabe? Timão, leme. Leme é o que fica atrás, mas e aquela parte que o marinheiro fica ali? Timão, né? O timoneiro, aquele guidão redondo, volante redondo, não é isso? É o timão. Não tinha timão, não tinha volante, tinha volante. Ou não tinha guidão, sei lá. Não tinha leme, não tinha vela, não tinha remo, mas o Senhor conduzia aquele barco. E não se chocou nas pedras, não afundou com os tsunamis, aleluia, e chegou ileso ao seu destino. Durante 40 dias, e depois durante um ano, eles permaneceram na arca. Sabe o que significa isso? A igreja do Senhor Jesus na face da terra é essa arca, que está sendo conduzida pelas mãos do próprio Deus. Já tentaram fechar, já tentaram destruir, já tentaram queimar, já tentaram proibir reunião, tantas coisas, mas ninguém consegue destruir a obra de Deus. Você faz parte dessa obra, amém? Mas não somente a obra de Deus e a igreja de Deus, mas também a sua vida, a sua casa, os seus negócios, os seus projetos, porque tudo isso também pertence a Deus. Sua vida é um projeto de Deus, sua casa é um projeto de Deus, sua família é um projeto de Deus, sua empresa também é um presente que Deus te deu para cuidar. Então quero dizer para você que tudo que faz parte da sua vida, que pertence a você, não vai naufragar, não vai afundar, não vai se chocar nas pedras, não vai sucumbir às tempestades, porque o próprio Deus está cuidando do seu barco. O próprio Deus está conduzindo a sua embarcação. Quantas tempestades você já passou até hoje aqui, meus irmãos? Quantos ventos contrários você já enfrentou? Uma enfermidade, por exemplo, é um vento contrário.
Uma crise financeira é um vento contrário. Uma crise conjugal é uma tempestade. Uma crise na sua empresa é uma tempestade. Quantas tempestades nós já enfrentamos e você já enfrentou e chegou até aqui? E você falou, meu Deus, eu acho que essa tempestade eu não vou conseguir. Eu acho que mais essa onda eu não vou suportar. Mas Deus te trouxe até aqui. Amém? Nós, como igreja, enfrentamos há poucos anos, ano passado, essa grande tempestade que também foi mundial, que também foi global, a pandemia. Sim ou não, meus irmãos? A pandemia, não é? A pandemia atingiu o mundo inteiro. Foi um dilúvio no mundo inteiro. Foi um tsunami no mundo inteiro. Essa guerra que estamos enfrentando agora na Ucrânia e na Rússia, está afetando o mundo inteiro. Então, veja, é algo global, da mesma forma que aquela crise nos dias de Noé foi global. A tempestade passou momentaneamente, mas pode ser que outras tempestades virão, sim ou não, meus irmãos? Pode ser que outras pandemias venham, pode ser que outras crises venham, mas venha o que vier, nós vamos vencer essas tempestades. Venha a crise que vier, venha a ameaça que vier, seja enfermidade, seja luta em qualquer área. Assim como Deus deu vitória a Noé, Deus vai dar vitória a mim e a você também. Diga glória a Deus, aleluia. Então tem 3 atitudes que eu posso aprender com Noé e que eu aprendo também com você e comigo, nós podemos aprender juntos, que precisamos ter para vencer as tempestades. Amém? 3 atitudes. Talvez hoje o mar esteja calmo para você. Hoje esteja aquele mar bonito, com céu azul e o sol se pondo lá no final. Hoje talvez você esteja ali sentado na beira do mar, com a cadeira, molhando o pezinho na água, tomando uma aguinha de coco. Hoje talvez esteja assim, mas amanhã talvez venha uma tempestade. Talvez amanhã venha uma frente fria. Talvez amanhã o mar comece a ficar... Quem gosta de mar aqui? Eu sou apaixonado por mar. É interessante como que o mar vira de uma hora para outra. De repente, o vento sopra, não é assim? E o mar fica revolto. Era uma piscina, daqui a pouco são ondas enormes, estão subindo lá em cima. Então, a nossa vida também é assim. Mas tem 3 atitudes que precisamos ter para vencer a tempestade. Amém? Primeira atitude, que eu aprendo com Noé, que podemos colocar em prática na nossa vida para vencer qualquer tempestade. Olha o que diz o versículo 20, vamos lá? Versículo 20, leia comigo o texto. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu o que, meus irmãos? O que ele ofereceu? Holocaustos sobre o altar. Irmãos, Noé passou por aquela tempestade, Noé enfrentou aquela luta, Noé e sua família enfrentou aquele cataclisma, mas a primeira coisa que Noé fez, quando baixou as águas, foi levantar um altar e oferecer um sacrifício ao Senhor. Isso fala, sabe de quê? De adoração. Ele não parou de adorar, ele não parou de orar, ele não parou de oferecer ao Senhor o seu sacrifício. Primeira atitude que todos nós precisamos aprender para enfrentar qualquer tempestade: aconteça o que vier, aconteça o que acontecer, continue adorando. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: continue adorando, continue adorando, aleluia, continue adorando, não pare de adorar. Antes do dilúvio, Noé adorava a Deus, porque a Bíblia fala que Noé era temente a Deus, Noé andava com Deus, todos viravam as costas para Deus, mas ele era um adorador. Acredito que também durante o dilúvio, dentro da embarcação, Noé também adorava a Deus, Noé também louvava a Deus com a sua família, e Noé também buscava ao Senhor, mas mesmo depois da tempestade, Noé continuou adorando a Deus. Porque tem muitas pessoas que, no momento da tempestade, no momento da luta, ou quando passa uma aflição como essa, elas param de adorar a Deus, param de orar a Deus, param de agradecer a Deus. Mas a palavra diz que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, aleluia! Então nós vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar louvando a Deus, aleluia!
Vamos fazer como o profeta Abacuque fez, como ele diz lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Quantos vão permanecer adorando a Deus? Quantos vão permanecer buscando ao Senhor, mesmo desempregado, mesmo não sendo chamado para entrevista de emprego, mesmo o carro batendo o motor, mesmo o carro batendo, alguém batendo no seu carro, mesmo alguém se levantando contra você, você não vai parar de orar, não vai parar de adorar. Diga glória a Deus. Vivemos hoje num contexto, numa época que as pessoas, elas nos criticam. Vocês são crentes e continuam adorando, continuam louvando, mesmo o mundo passando por tudo. Vocês têm que fechar a igreja, têm que fechar tudo, têm que parar tudo, não tem que fazer nada. Mas nós vamos continuar adorando ao Senhor, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, não vamos parar. Diga glória a Deus. Naquele tempo Noé passou por aquele dilúvio, mas ele não parou. E com Noé nós aprendemos a ter um coração de adorador. E por que Noé adorava a Deus com a sua família? Porque Jó, capítulo 19, versículo 25, que eu acredito que esse era o coração de Noé. Assim como Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Por que vamos continuar adorando? Porque o nosso Deus é vivo. Ele não está dormindo. A palavra diz que o guarda de Israel nem cochila, nem tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? É cochilar. Ele não faz nem assim, ó, igual a gente. Ele não pisca. Ele é o guarda de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai se levantar na sua vida, meu irmão. A última palavra não é do seu patrão. A última palavra não é do seu amigo que te decepcionou, que te frustrou. Pode parecer jargão, mas é a pura verdade. A última palavra é de Deus. Ele é que dá a última palavra. Então eu vou continuar adorando. Como diz aquela canção, o adorador continua adorando. Ele não para de adorar. Quantas pessoas não estão mais levantando o altar de adoração ao Senhor? Mas nós vamos continuar adorando. Diga glória a Deus, aleluia. Enquanto muitos estiverem falando de dificuldade, falando de doenças, falando de morte, falando de crises, enquanto muitos estiverem falando de tudo de ruim, nós vamos estar colocando a nossa Bíblia debaixo do braço e vamos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, é do Senhor que vem o nosso socorro. Nós não vamos parar de adorar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A segunda atitude que eu vejo em Noé, olha o que diz o versículo 21, Gênesis 8, 21. Levantou Noé um altar, tomando de animais limpos e de aves limpas. Ele ofereceu o que, meus irmãos? Holocaustos sobre o altar. E o Senhor Deus aspirou como cheiro suave. O que Noé colocou sobre o altar, irmãos? Animais limpos, aves limpas, ele ofereceu sobre o altar. Além de continuar adorando a Deus, você sabe o que Noé fez? Ele continuou sendo fiel a Deus. Fiel a Deus, diga fiel a Deus. Por que ele continuou sendo fiel a Deus? Porque ele pegou animais limpos e aves limpas e sacrificou ao Senhor. Irmãos, pensa comigo. Todos os animais da terra tinham morrido, todos, a não ser aqueles que estavam dentro da arca. Significa que qualquer animal daquela época estava em extinção, sim ou não? Qualquer animal, qualquer ave estava em extinção porque todos haviam morrido. Mas mesmo assim Noé faz um sacrifício a Deus,
ele separa aqueles animais e colocam sobre o altar. Aquilo foi um sacrifício. Aquilo que era algo raro. Algo que se Noé poderia ter pensado, eu não vou sacrificar esses animais, porque já tem pouco. Se o pouco que tem eu matar e sacrificar, vai faltar. Não é verdade ou não é, meus irmãos? Mas Noé sacrificou a Deus. E aquilo que foi um sacrifício para Noé, para Deus, foi um aroma suave e agradável. Aquilo que para Noé foi um sacrifício, para Deus foi algo agradável. Por isso que o apóstolo diz, irmãos, ofereçamos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, para você, muitas vezes, é um sacrifício estar aqui. Sim ou não, meus irmãos? É um sacrifício. Muitas vezes você chega cansado da semana toda do trabalho. Muitas vezes você pensa, meu Deus, eu estou indo só pela misericórdia. Mas Deus viu o teu sacrifício. Aquilo que para você foi um sacrifício, para Deus foi algo agradável. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Ele recebe como um cheiro suave, não é? E quando nós falamos aqui, nós falamos de recursos. Recursos que são limitados. Porque no contexto de Noé, qualquer ave, qualquer animal estava em extinção, então os recursos eram limitados. Limitados. Então veja, todas as vezes que nós estamos lidando com recursos limitados, todas as vezes que nós estamos com poucos recursos, mas o pouco que nós temos, nós oferecemos para Deus, Deus recebe como um aroma suave e agradável. Deus recebe a nossa oferta, Deus recebe a nossa adoração, ainda que seja com dificuldade, porque nós estamos fazendo para Ele. Isso é o quê? Fidelidade a Deus. Quantas pessoas pensam assim, eu vou ofertar a Deus, vou oferecer para Deus isso, depois de tudo que eu passei, eu não vou fazer isso não, mas tem muita gente que mesmo depois de tudo que passou, ainda assim se mantém fiel a Deus, e oferece um culto e ação de graças a Deus. Aí eu quero perguntar para você, você está preparado também para oferecer o seu melhor culto a Deus? A sua melhor oferta a Deus? Ainda que os recursos sejam limitados, você está preparado para ouvir crítica das pessoas, e as pessoas falarem para você assim, você é louco, vai dar seu dinheiro para a igreja, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, né? O mundo está com dificuldade, mas nós temos um Deus que é provedor. Você ainda vai dar o pouco que você tem para Deus, você não está nem trabalhando, você não está nem empregado, seu salário nem está recebendo tudo, mas você ainda assim vai dar para Deus, vai ofertar para o Senhor, vai entregar para o Senhor. Quem é fiel entrega, quem é fiel adora, quem é fiel não fica olhando para a crítica das pessoas, quem é fiel é como Noé, sabe, porque assim como Deus deu livramento no meio da tempestade, Deus vai dar livramento depois, vai trazer provisão, e Ele disse, eu vou multiplicar, eu vou prosperar na sua vida. Sabe o que é fidelidade? Sabe o que é ser fiel a Deus? É não abrir mão de princípios por causa da necessidade. Esse é o conceito, significado de fidelidade. É não abrir mão de princípios por causa das necessidades. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Fidelidade num casamento. Você que é casado, marido, mulher, que tem necessidades, você se mantém fiel à sua esposa, é um princípio. Você se mantém fiel ao seu esposo, é um princípio. Seja qual for a necessidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade ou na adversidade, eu prometo ser fiel. Amém? Isso é fidelidade. Assim também é com relação ao Senhor. Quantas pessoas abrem mão de princípios da palavra de Deus, por conta de uma necessidade momentânea, por conta de um prazer passageiro, por conta de um convite de um colega, de um amigo,
para uma festa, abrem mão do princípio da honra aos pais, abrem mão do princípio da lealdade à família, abrem mão dos princípios de obediência a Deus, por conta de um momento passageiro. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É na hora das tempestades que a nossa fé é provada. É na hora da adversidade que a nossa fidelidade a Deus é testada. Se vamos permanecer fiéis ou não. Uma coisa eu sei, aconteça o que acontecer, Deus continua sendo fiel. Uma coisa eu sei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma coisa eu sei, é mesmo nós sendo infiéis muitas das vezes, nós temos a fidelidade de Deus na nossa vida. É verdade ou não é, meus irmãos? Você imagina se esse mês Deus falasse para você assim: não vou abençoar meu servo, não vou abençoar minha serva. Já pensou se nesse mês Deus falasse assim: esse mês não vai ter, esse mês vai acabar tudo? Não, todo mês você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem onde dormir, nunca você fica desamparado. E nós, quantas vezes, nem paramos para agradecer a fidelidade de Deus. Então, venha a tempestade que vier, venha a luta e a escassez que vier, continue adorando a Deus, continue sendo fiel a Deus, seja no pouco ou seja no muito, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. E aquilo que muitas vezes para você está sendo um sacrifício, Deus está recebendo como um cheiro suave. Deus está recebendo a tua oferta, o teu louvor, a tua fidelidade e a tua adoração. Diga glória a Deus. Uma ilustração interessante, conta-se que um fazendeiro, ele chegou para a esposa e falou assim: esposa, aconteceu algo inédito. A nossa vaquinha mimosa teve 2 bezerros. E era algo assim muito difícil. Deu à luz a 2 bezerros. E eu já decidi, um bezerro será para o Senhor, e o outro será para a nossa casa. Um bezerro eu vou vender e vou dar para Deus, na obra de Deus. E o outro eu vou investir para a nossa fazenda. Amém? 2 bezerros. Um dia, aconteceu algo naquela fazenda, e um dos bezerros foi tentar fugir da fazenda e se enforcou no arame da fazenda, e morreu. E a esposa daquele fazendeiro falou para aquele esposo: filho, qual foi dos 2 bezerros que morreu? O do Senhor ou o que era da fazenda? Ele falou: o que morreu foi o bezerro do Senhor. Esse bezerro morreu, o que ficou foi só o bezerro da fazenda. Ou seja, aquele que era do Senhor, morreu. E o que ficou vivo, que ele aproveitou, foi o da fazenda. Você entendeu não, né? Parece até piada americana, né? Que não tem graça. Muitas vezes nós fazemos assim. Separamos o que é de Deus, mas na hora que alguma coisa ruim acontece, aquilo que é de Deus passa a ser nosso. E a gente não devolve, não dá para Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Interessante isso, né? Então nós precisamos aplicar essa palavra e dizer que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Diga: eu vou permanecer fiel a Deus, mesmo no momento da tempestade, da tentação. Amém? Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Eu vou continuar honrando ao Senhor. Por isso que a palavra diz: honra ao Senhor, né? Aqueles que me honram, eu o honrarei. Jovem, você que está aqui me ouvindo, adolescente, honra ao Senhor. Não abra mão do princípio da santidade. Não abra mão do princípio da obediência aos pais, por conta de um ou outro que já quebraram todos os princípios, né? Honra ao Senhor, que você vai ser honrado também. Amém? Terceiro e último lugar, vamos para o versículo 22. O que nós aprendemos com Noé? Primeiro, para vencer as tempestades,
eu vou continuar fazendo o quê? Quem lembra? Esqueceu, né? Eu sei como é que é isso. Qual é a primeira atitude daqueles que vão vencer as tempestades? Ir para a igreja, muito bem, ir para a igreja, isso aí. Adorar a Deus, irmãos. Amém? Onde estão os verdadeiros adoradores? Que adoram a Deus em espírito e em verdade, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com dinheiro, sem dinheiro, vão permanecer adorando a Deus. Segunda atitude, daqueles que vão vencer as tempestades como Noé. Um de cada vez, para não dar confusão, isso aí. Fidelidade a Deus. Amém, meus irmãos? Ser fiel aos princípios de Deus. Terceira atitude, daqueles que vão vencer as tempestades, está no versículo 22. Vamos ler? Gênesis, né? Capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Na verdade, essa palavra é para completar a palavra que foi pregada na semana passada. Amém, meus irmãos? Quem ouviu a palavra semana passada foi abençoado, não foi, com a palavra? Então, não sei se você reparou, né? Nós temos esse hábito de pregar uma palavra no domingo e no outro domingo ou completar ou dar continuidade. Amém? Isso é didático, tá bom? Isso é importante. Antes de passar para o versículo 22, deixa eu dar uma pausa e perguntar para você aqui: o que você almoçou sexta-feira passada? Fala para a pessoa que está ao seu lado, o que você almoçou sexta-feira passada? Fala para ele. Pergunta para o seu colega que está do seu lado, pergunta assim: o que você almoçou sexta-feira passada? Pergunta aí, gente. Quem acertar vai ganhar um lanche no McDonald's. Pergunta aí. Levanta a mão quem lembrou. 1, 2. Só vocês lembraram? Maioria esqueceu? Por que essa pergunta? Presta atenção. Olha como são as coisas. Você pode ter esquecido que você comeu semana passada, na sexta-feira. Mas essa comida que você almoçou na sexta-feira é que está mantendo você de pé hoje. Amém? Ela entrou no seu organismo, metabolizou, virou ferro, virou cálcio, virou nutriente, está te mantendo de pé. Da mesma forma é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode ter esquecido a pregação que foi pregada na semana passada. Eu pergunto para você qual o primeiro ponto, você já esqueceu? É normal, você imagina, você esquece do primeiro ponto, vai lembrar da pregação da semana passada? Quem dirá a pregação da semana retrasada? Não é? Mas são essas palavras que você ouve aqui toda semana, que está alimentando a sua fé. São essas palavras que você está emprestando os seus ouvidos para receber, é que está entrando no seu coração e está te fortalecendo para quando vier o dia mau, você ter força para vencer qualquer tempestade. Amém? E também por isso que, sabendo disso, nós sempre buscamos pregar uma palavra no domingo e continuar no outro. Porque é uma questão didática para trazer a memória, para nos lembrar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quem pode dar glória a Deus? E o Espírito Santo vai nos lembrar todas as coisas. Então, para saber se você está com a memória boa, qual é a primeira atitude que precisamos ter para vencer a tempestade? Muito bem, adorar a Deus, né? Segunda atitude? Opa, gostei, muito bem, fidelidade a Deus, permanecendo fiel ao Senhor, amém? Terceiro e último, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, e o que mais o quê? Dia e noite. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Deus. Ele disse isso para quem? Para Noé. Amém? Então Deus disse para Noé: Noé, eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto durar a terra, não vai deixar de haver sementeira nem colheita, ou seja, você vai plantar e vai colher. Noé, enquanto houver terra, vai haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que Deus estava fazendo, falando com Noé? O que Deus estava fazendo? Fazendo uma promessa, diga promessa. O que Deus estava falando, Noé, eu quero que você acredite em algo, eu prometo para você.
eu não vou mais destruir a terra com água. Você pode dormir tranquilo. Porque imagina, Noé, depois daquele dia, qualquer trovão, qualquer chuva, qualquer barulho, ele poderia ficar assustado. Meu Deus, vai vir outro dilúvio por aí. Vai vir outra tempestade, não é? Mas Deus fez questão de falar para Noé: Noé, fica calmo. E para provar para você que eu não vou destruir a terra com água, eu vou colocar um arco-íris aqui. Quem já viu o arco-íris? Não é? Você vê aquele arco-íris que tem 7 cores, lindos, lindo, né? Deus falou: Noé, eu vou colocar esse arco-íris. Toda vez que você olhar para esse arco-íris, você vai lembrar que eu fiz uma promessa para você. Então, a terceira atitude que eu e você precisamos ter no nosso coração é que nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus. Diga: eu preciso continuar crendo nas promessas de Deus. Venha a crise que for, venha a tempestade. Não, agora é só para eu falar, não precisa repetir não. Venha a crise que for, venha a tempestade que for, venha o desemprego que for, venha a pandemia que for, venha a decepção e frustração que for, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Ele prometeu. Porque, irmãos, as promessas de Deus é algo que nós temos que estar sempre lembrando, principalmente quando vem a adversidade, não é? Principalmente quando as coisas ruins nos sobrevêm. Nós nos apegamos à palavra. A promessa de Deus é como se fosse uma âncora do nosso barco, onde a gente lança aquela âncora, e aquela âncora fixa no chão, e o vento vem, a onda vem, mas o nosso barco continua firme. Amém? Então nós temos que ancorar a nossa alma, a nossa fé nas promessas de Deus. Então Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Que promessas Deus fez para você? Quando foi que você ouviu uma palavra, uma pregação, e Deus falou diretamente com você através da boca de um pastor ou de um pregador? Lembra das promessas que Ele fez? As promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida. Amém? O universo é sustentado pela palavra de Deus. A terra está voando no espaço, as estrelas estão suspensas no espaço, o sol está suspenso no espaço, todos os planetas estão em perfeita órbita no espaço por causa da palavra de Deus. Se Deus dissesse uma mentira sequer, tudo se desintegraria, tudo acabaria, tudo entraria em colapso. Deus não mente, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus falou, Ele cumpre. Quando nós duvidamos da promessa de Deus, quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração, nós estamos dizendo: Deus é mentiroso, Ele mente, eu não acredito nisso. Por isso que o pior pecado é o pecado de incredulidade, é chamar Deus de mentiroso. Deus não é mentiroso. A palavra diz que todo homem seja mentiroso, mas somente Deus verdadeiro. Deus é fiel. E tem muitas promessas na Bíblia para mim e para você, que você pode se apegar e confiar nas promessas de Deus. Não importa quanto tempo passe, a palavra diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Espera com paciência no Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor, vai se inclinar para você e vai agir. Deus é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente na hora da nossa angústia, pelo que não temeremos. Os que confiam no Senhor não serão abalados. Quantas promessas temos da parte de Deus? Você e sua casa vão servir ao Senhor, sua família é um presente de Deus para você. O diabo está tentando destruir você de várias formas, tentar destruir os sonhos de Deus no seu coração. Se apegue às promessas de Deus. Venha a guerra que for, venha a crise que for, eu vou me apegar às promessas de Deus. E Deus disse aqui para Noé algo: Noé, primeira coisa que Ele fala aqui: olha, Noé, pode ficar tranquilo, porque vai ter sementeira e vai ter colheita. Sabe qual é a promessa que Deus está falando para mim e para você? Quem semeia, colhe. Quem planta, colhe. Essa é a lei que Deus estabeleceu. Toda semente, seja ela boa ou seja ela ruim, ela vai dar um tipo de fruto. É verdade ou não é, meus irmãos? Todos nós somos semeadores, que semeamos com palavras, que semeamos com atitudes, semeamos com gestos.
semeamos até com recursos. Tudo que nós semeamos, um dia vamos colher. Quem planta vento, colhe tempestade. Verdade ou não é? Agora, quem planta fé, colhe milagres. Quem planta fidelidade, colhe prosperidade. Quem planta generosidade, colhe provisão abundante de Deus. Quem investe na obra de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém e você vai colher. Eu quero dizer para você que cada centavo que você bota na obra de Deus, cada real que você investe na obra de Deus, está sendo contabilizado no céu e uma hora dessa a colheita virá na sua vida. Hoje você está colhendo porque você plantou lá atrás. Hoje você está colhendo porque um dia você semeou. Amanhã você vai continuar colhendo porque hoje você está plantando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, continue crendo nas promessas de Deus. São nos momentos de tempestade, de adversidade, que o nosso coração é provado. Se vamos permanecer adorando, se vamos permanecer fiéis a Deus e se vamos permanecer semeando na obra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, se prepare para vencer as tempestades. Diga, você está autorizado a prosperar, mesmo em meio à tempestade. Diga para ele, essa crise vai passar, e você vai prosperar. Continue adorando, continue sendo fiel, e continue crendo nas promessas de Deus. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor.